Fala pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo como vocês sabem, com informações de Flamengo. É sábado de carnaval, mas o bloco do Flamengo passou e passou bonito lá no Maracanã. O Flamengo venceu Volta Redonda por 3-0. Marcos Braz abrindo o jogo, falando sobre Léo Ortiz, Igor Coronado, se esses dois têm condições de chegarem ao Flamengo. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos trabalhar, galera? É o seguinte, após o jogo, Marcos Braz deu entrevista à Zona Mista para alguns jornalistas. Ele foi questionado sobre Léo Ortiz, Igor Coronado, renovação de Gabigol, Mateuzinho, Thiago Maia, e ele abriu o jogo. Inclusive, Marcos Braz estava até sumido, mas hoje botou a cara. Ele foi questionado sobre a renovação de Gabigol, ele disse, vai ser resolvido na hora que for possível. Tenho certeza absoluta que com um bom tom para Gabigol e para o Flamengo. E aí, a jornalista, se eu não me engano, é Isabelle Costa. Eu posso errar na voz, mas eu acho que a voz era dela. A jornalista vai lá e pergunta, mas o Flamengo tem o interesse em renovar? O Marcos Braz vai e responde, a situação será resolvida na hora possível, com um bom tom para o jogador e com um bom tom para o Flamengo. Então, assim, na minha opinião, fica um mistério. Ainda não é certo o Flamengo renovar com o Gabigol pelo visto. O Flamengo vai fazer tal como fez com outros jogadores no passado recente. Com Everton Ribeiro, com Bruno Henrique. Vai esperar, vai ganhar com o tempo e é isso. Outra coisa que foi pauta na entrevista coletiva do Tite, o Matheus Bach, que é o auxiliar do Tite, ele foi questionado sobre Igor Coronado, porque o empresário do Igor Coronado disse que o Matheus ligou para o Igor para sondá-lo a respeito da situação dele, e ele foi questionado, o Matheus foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, e ele disse o seguinte, a gente acompanhou no ano passado diversos campeonatos no momento em que estava off, deixou claro para a direção a nossa ideia de contratação, e a gente tem que estar aberto para oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, que possam vir e competir. A gente tem noção que as datas FIFA podem machucar a equipe. Nesse cenário, eu tive um contato com ele para saber a ideia dele, como estava a situação. Depois disso, foi conversado com a direção. E aí, o Marcos Braz foi questionado sobre isso. E ele disse, 0, não tem nenhuma negociação. Até em respeito ao jogador, não é que seja chance 0. O que eu falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Porque falar em chance 0 é de respeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nem nunca se iniciou. Exatamente o que a gente já havia comentado aqui, que o Flamengo não tem interesse na contratação do Igor Coronado nesse momento e o Corinthians está muito próximo de acertar a contratação desse jogador. Sobre Léo Ortiz, Marcos Braz foi questionado se ainda existe a chance de contratação desse atleta. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Léo Ortiz está em campo pelo Red Bull Bragantino como titular. É muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes e números que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor. O Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação ou quem está comprando nem precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então não tem novela. Se tem negociações responsáveis e transparentes, em que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, e eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta, pertinente ainda de fazer algumas contratações. E é isso que o Flamengo está tentando se reforçar, ainda mais do que se reforçou até agora para essa temporada de 2024. Então tá aí, Marcos Braz deixando muito claro que o problema com o Léo Ortiz é dinheiro. Bragantino pede uma coisa, o Flamengo quer pagar outra. Salve nação rubro-negra, é com o coração pulsando forte que venho trazer para vocês a análise mais profunda e emocionante da última grande atuação do nosso Flamengo. Preparados para mergulhar nos detalhes épicos desse confronto que fez o Maracanã tremer? Então, sem mais delongas, vamos nos aprofundar nesse espetáculo de futebol. Antes de mergulharmos nos lances incríveis, vamos contextualizar o ambiente. Uma tarde quente e ensolarada, típica do Rio de Janeiro, com o Maracanã pulsando vida e paixão. O clima de carnaval pairava no ar, mas o foco estava no campo, onde nosso Mengão buscava mais uma vitória para a torcida. O Flamengo entrou em campo com um time misto, uma estratégia ousada que acabou se revelando genial.
Desde o apito inicial, a intensidade do jogo foi algo extraordinário. Gabigol, nosso maestro, brindou a torcida com um gol espetacular, aproveitando uma jogada magistral de Luiz Araújo pela ponta direita. Cada toque na bola era um suspiro de emoção para os apaixonados rubro-negros. O primeiro tempo, repleto de domínio flamenguista, nos deixou com a expectativa à flor da pele para o que viria a seguir. Os acordes da nossa torcida embalavam a equipe e, mesmo com a vantagem mínima ao intervalo, a confiança era palpável. A segunda etapa trouxe seus próprios desafios, com o Volta Redonda tentando reagir. Porém, a solidez da defesa rubro-negra e a maestria de Pedro, que entrou no segundo tempo, garantiram que o Flamengo seguisse no controle. E que momento de tensão foi aquele, quando o árbitro anulou o gol de Pedro na primeira tentativa de pênalti, apenas para ele converter na segunda, mostrando a frieza de um verdadeiro craque. E, claro, não podemos esquecer do toque de classe nos acréscimos. Ayrton Lucas, em sintonia perfeita com Arrascaeta, fechou o espetáculo com um gol que ficará marcado na memória da nação rubro-negra. Neste momento, encerramos essa viagem pelos momentos épicos desse jogo inesquecível. O Flamengo continua firme na busca pelo título da Taça Guanabara e a nação rubro-negra mantém a chama da esperança acesa. Fiquem ligados, porque o caminho do Mengão rumo à glória está mais emocionante do que nunca. Até a próxima explosão de paixão pelo futebol.